Então vamos lá. Então vamos começar falando do que é o egoísmo, né? O egoísmo é quando você se volta para você apenas. É um cuidado muito grande consigo mesmo. E o problema não é só o cuidado consigo mesmo. O problema não é você cuidar de si. O problema é você cuidar só de si. Entendeu? Então, quando a gente pensa em egoísmo, é esse o conceito mais simples que a gente pode dar. É um voltar-se para dentro. É como se você vivesse uma realidade que é só sua. É como se todas as pessoas ao seu redor, elas tivessem que fazer coisas para você. É como se você fosse o centro, entendeu? Então, quando a gente pensa em egoísmo, é disso que a gente está falando. E quando a gente pensa na Bíblia, tudo que a gente aprende, né? Tudo que o cristianismo ele nos ensina, a gente entende que você ser egoísta, quanto mais egoísta você é, mais afastado de Deus você fica. Então isso é uma coisa importante de se entender, porque quando você se volta para dentro de si, você começa a enxergar a sua realidade totalmente diferente do que Deus gostaria que você enxergasse. Porque você só vê o seu prazer, você só vê as suas coisas, entendeu? Então, o fato de você ser egoísta, quanto mais egoísta você é, mais afastado de Deus você fica. Isso é um ponto de atenção enorme, porque se tem uma pessoa, ou até as duas no casamento, que tem, né, que é acometida, infelizmente, por esse mal da humanidade, que é o egoísmo, se você tem uma pessoa assim, pode ter certeza, essa pessoa, ela é afastada de Deus. Ela pode até dizer que segue, pode até dizer que acredita, mas se ela não mostra com ações, se livrando do egoísmo, ela não está próxima de Deus. Então isso é uma coisa, um ponto de atenção muito grande pra gente se atentar. E quando a gente pensa, né, lá no início de tudo, com a tentação de Eva, o que aconteceu ali com a Eva no começo de Gênesis? Eva, ela foi tentada pela serpente, e o que a serpente falou pra ela? Falou assim, olha, se você comer daquele fruto, que foi o único que Deus falou pra ela não comer, pra eles não comerem, a serpente falou pra ela, se você comer daquele fruto, você vai ser como um Deus. Então, o que a serpente ela plantou ali na cabeça da Eva? Eu não vou precisar mais depender de Deus, porque eu mesma, nós mesmos, eu e Adão, seremos o próprio Deus. Então, olha só, como esse egoísmo, esse não depender de Deus, trouxe essa tentação para Eva. Então, quando a gente pensa nessa história, quando a gente conhece essa história, a gente percebe que ali, no princípio, a gente já tinha o egoísmo fazendo parte da nossa vida, fazendo parte da humanidade, né? Não só a esposa e mulher, marido e mulher, mas sim você como indivíduo, né? Você querendo ser maior do que Deus, você querendo se igualar a Deus. E essa é uma história mostrando, né, a presença do egoísmo, mas tem uma história bíblica também que mostra o total desprendimento do egoísmo, que é a história de Maria. Quando a gente para analisar o que aconteceu com Maria, quando ela estava lá sozinha e o anjo apareceu para ela e ele falou, Ave Maria, cheia de graça. Então, ela, dentre todas as mulheres que existiam, ela foi a escolhida, né, para carregar no seu ventre Jesus. Ela foi a escolhida. Então imagina você sendo a escolhida entre todas. Como que o seu ego ficaria? Não ficaria inflado? Só que a Maria, ela fez totalmente o oposto. Ela não falou que ela era cheia de graça. Quando ela recebeu essa informação e que qualquer uma de nós ficaria toda extasiada, né, se sentindo a última bolacha do pacote, a gente não ficaria assim? O que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi, ele falou pra ela, falou tudo o que ia acontecer e falou, olha, a sua prima Isabel, ela tá grávida, ela precisa da sua ajuda. O que Maria fez? Ela foi lá ajudar. Anota essa palavra aí, ela foi ajudar a prima. Ela não ficou se achando pra todo mundo que ela ia carregar Jesus no ventre. Ela foi ajudar. Ela não deixou o ego dela falar mais alto do que o servir. Porque ela entendeu qual que era o lugar dela ali. O lugar dela era de serva.
Tanto é que quando ela chegou lá, depois de atravessar o deserto, e ela chegou para falar na casa de Isabel, e Isabel a recebeu, falou que o ventre dela também pulava de alegria, e falou, bendita és tu entre as mulheres. O que Maria falou para ela? Maria falou assim, eu até peguei aqui esse trecho, porque é um trecho muito bonito. A Isabel fala para ela, né, como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Então, olha como era pro ego dela tá super inflado. Olha como que realmente era pro ego dela tá falando muito mais alto ali. E o que Maria falou? Maria disse, minha alma exalta o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Olha só o que ela falou. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Você entende? Ela é totalmente dependente do amor de Deus. Ela não depende dela. E quando a gente pensa no ego, a gente pensa numa pessoa que depende totalmente dela mesma. É uma pessoa que acha que por tudo girar em torno dela, ela que é a responsável por tudo, ela que é a dona da verdade. Só que sabe o que acontece com essa pessoa? Quando ela percebe que ela não é tão boa assim, que ela precisa dos outros e principalmente que ela precisa de Deus, aí quando a tempestade vem, ela não consegue segurar. Por quê? Porque ela se sustentava só nela. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Esse é o egoísmo. Esse é o verdadeiro sentido de ser egoísta. E isso, para a pessoa que sofre, né? Porque é uma pessoa que sofre. Isso é terrível. O egoísmo dentro de uma pessoa, e assim, no casamento em si também, mas pra pessoa, é como se fosse o pior inimigo morando dentro dela. Então, quando você pensar agora no seu marido que é egoísta, ou até mesmo se você acha que você tá sendo egoísta, pensa que você tá deixando o seu maior inimigo dentro de você. O seu marido, ele é egoísta, mas ele tá convivendo ali 24 horas com o inimigo, com um problema dentro dele, entendeu? Eu quero que vocês comecem a enxergar o egoísmo a partir dessa ótica, tá? Quando a gente pensa também no egoísmo, a gente pensa como ele sendo um carro que vai acelerar a sua ida para o pecado. Então, o fato de você viver num mundo, do fato de você ter esse entendimento que você é o centro, você tá o tempo todo querendo satisfazer o seu ego. Então, você chegar no pecado sendo vítima do egoísmo é muito mais fácil.